Oi, todo mundo. Bom dia. Já uns diazinhos que eu não vinha por aqui, mas é porque eu estava tentando colocar as ideias na cabeça. Eu sempre penso num tema e eu não quero chegar aqui e falar somente por falar, citar versículos bíblicos, porque todo mundo sabe, né? Eu parto do pressuposto que as pessoas sabem ler e quem não sabe tem alguém ao lado que possa saber. E eu estava pensando, eu sempre fico pensando muita coisa sobre a vida, sobre muita coisa que eu ouço por aí, e aí eu vou, na minha cabeça, condenso tudo e chego aqui e falo. No vídeo anterior, eu disse a vocês que eu ia falar sobre inveja. E aí fiz umas pesquisas na Bíblia para saber o que é que a Bíblia dizia sobre inveja. Olha, tem mais de 20 versículos que a Bíblia se refere sobre inveja. Ela não diz especificamente com todas as letras, assim, pelo menos onde eu achei, o que seria inveja. Mas ela dá algumas pistas. Por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, ela diz assim: o sentimento sábio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então, vamos pegar já um parâmetro aí. A inveja é contrária da sabedoria. Quem é invejoso significa que é uma pessoa tola, né? E ela vai descendo em outras ocasiões, a Bíblia diz não só tola, mas ela chama de impura, chama de pessoas que se iram contra uma outra pessoa, que também é uma das facetas da inveja. Aí ele diz assim, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16: porque onde há inveja e espírito faccioso, ou seja, de separação, aí há perturbação e toda obra perversa. E ele ainda diz mais, né, no contexto: isso é terreno, animal e diabólico. Então, a inveja, primeiro, não é um sentimento sublime, não é algo que vem de Deus. É terreno, carnal, é influência diabólica. Isso vem do diabo, isso aí, a inveja. Porque ela não pode vir de Deus, porque causa facção, ou seja, a inveja divide as pessoas, ela separa as pessoas, ela não une. Então ela não é sabedoria, ela não é amor, ela não é união. Já estamos por aí começando a formular um conceito do que seja inveja. E ele diz, inclusive, que é um sentimento animal, animalesco. A pessoa que sente inveja parece que não está usando a sua própria razão. Então, assim, embora não tenha um versículo exatamente dizendo o que é inveja é isso, aquilo, aquilo outro, mas ela dá várias características sobre a inveja do que que a gente possa chegar a um contexto. Provérbios 27, 14. Eu estou baixando o olhinho aqui que é para ler onde eu escrevi. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Ou seja, o furor, quando alguém se ira contra outra pessoa, quando alguém tem um furor, é cruel, é impetuoso. Mas a inveja é pior ainda, sabe por quê? Porque a inveja ela é silenciosa. Quem tem inveja de uma pessoa não diz assim: ah, como eu tenho inveja de você. Quando alguém diz isso, aí tem um termozinho bonitinho que chamam para glamorizar a inveja, que diz assim: ah, eu tenho inveja branca de você. Gente, inveja branca não existe. Para começar, agora vou eu com um conceito meu que uma vez eu ouvi de um irmão meu. Ele diz assim: inveja não é o você querer ter o que a pessoa tem. No sentido de, ah, a pessoa comprou um carro, nossa, que carro lindo, tá aí, vou trabalhar para comprar um igual. Isso não é inveja. A pessoa comprou um carro bonito, você admirou, aplaudiu a pessoa, parabéns, poxa, você conseguiu isso aí. Sabe que eu vou lutar para fazer igual a você? Agora, se você for lá e quiser tomar a pessoa, aí isso é inveja. Tomar da pessoa, aliás. Aí isso é inveja. Então não existe inveja branca, certo? Ou você admira a pessoa e parabeniza ela pelo que ela tem, ou então você está realmente cobiçando aquilo que ela tem e quer tomar a força. E na verdade, esse meu irmão, muito sabiamente, ele me complementou esse conceito. Ele disse assim: inveja, na verdade, não é a pessoa ter o que ela tem, porque muitas vezes tem gente que está aqui e você está aqui em termos de projeção social, em termos de patrimônio, em termos de tanta coisa. Você pode ser uma pessoa que tenha menos do que aquela outra, mas ela não é, ela vai querer o que você tem para quê?
ela às vezes quer que você não tenha aquilo que você tem. E eu já passei isso na minha própria pele, sabe? Tinha uma certa pessoa com quem eu trabalhava que a pessoa tinha um cargo mais elevado do que eu. Mas eu às vezes fazia coisas, projetos que me destacavam e tal. E eu sou uma pessoa muito livre para assumir quem eu sou, sobre a minha orientação sexual, que todo mundo já sabe, eu não preciso dizer. E a pessoa, infelizmente, não tinha essa liberdade. Vivia o quê? Incubado. Aí o que é que acontece? Todas as ocasiões que a pessoa poderia e me encontrava ou estava numa reunião ou qualquer coisa pública, dava uma cutucada em mim. Aí eu disse, meu Deus do céu, o enrustimento realmente é um tipo de inveja muito grande. Porque a pessoa, eu não era, assim, muito pouca coisa, eu não vou dizer que não era nada, mas eu era menos em relação à pessoa. Sou ainda, inclusive. Mas eu sou rico da graça de Deus. Eu sou rico da liberdade que Ele me deu. Mas a pessoa não aceita isso em mim. Aí isso é inveja. E a Bíblia diz mais o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Isso está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 27, aí do 21 ao 23. Eu estou fazendo só um resumo aqui. E ele diz assim: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, assim, não é uma coisa externa, é uma coisa interna, nasce de dentro do ser humano. E isso contamina. Por mais que a pessoa. Aí, mais, voltando aqui à explicação de por que a inveja é pior do que a ira e por que pior do que o furor? Porque a ira você externaliza, a inveja não. O invejoso geralmente ele fica calado, ele fica para si. Aquilo ali remoendo, remoendo, remoendo. E como eu já disse também, apodrece os ossos. Significa o quê? Que aquele sentimento de inveja, um dia vai implodir dentro da pessoa. Um dia vai implodir, certo? E aí eu pergunto a você, aliás, você pode perguntar a mim, como é que a gente se protege disso aí? Gente, não tem muita coisa que a gente possa fazer em termos materiais. Você tem dinheiro, vai deixar de comprar um carro? Não vai. Agora você pode, se você tem coisas, você tem projetos no seu coração, resuma o número de pessoas para quem você vai falar aquilo. Não espalhe para todo mundo, não. Não chegue numa mesa de bar, numa reunião social. Eu comprei não sei quantos terrenos, não sei aonde, tal, tal, tal. Porque aí você vai estar dando material para o invejoso trabalhar. E ele vai trabalhar secretamente. E como a Bíblia disse, não sou eu que estou dizendo, isso é coisa maligna e humana. As pessoas movem energias contra você. Todo mundo diz que a língua do invejoso, ela provoca males. A Bíblia está aí dizendo tudo isso. Se ela é animalesca, se ela é provendo maligno, se ela é pior do que a ira, então realmente é bom ter muito cuidado sobre isso. Então, boca de siri, como se diz. Essa é uma das formas de se proteger do invejoso. E principalmente afastando de você aquelas pessoas que você sabe que têm uma energia negativa, que as pessoas que são más, que não têm Deus no coração. Eu estou falando assim, diversos sinônimos, porque tem pessoas que têm diversas concepções. Umas que não tem Deus no coração, tem uma energia negativa, é carregada, tem um espírito que anda junto, não sei o que lá. Eu estou falando de forma assim bastante abrangente para que você, na sua concepção, você na sua religião, possa entender sobre isso. Se afaste daquilo que te faz mal, principalmente de pessoas. É melhor ter um gato em casa do que ter uma pessoa invejosa dentro de casa. Digo isso porque os meus gatos não fazem mal nenhum, pelo contrário. De vez em quando eu tô deitado, aí vem um, sobe em cima de mim, faz um carinho, e ele só espera de mim carinho, cuidado, afeto, que eu ponho ração e água para ele e levo ao veterinário de vez em quando. Então é muito mais fácil. Uma vez eu ouvi, acho que foi Adriano Galisteu que disse isso. Quanto mais eu conheço o homem, mais gosto dos meus animais. Errada ela não tá, certamente. Mas eu vou te contar uma coisa bíblica. Não é um patuá, não é um feitiço, não é uma simpatia, não é nada disso. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, você se sujeitar à vontade de Deus, fazer o que Ele determina para a sua vida, o que Ele diz que é bom para a sua vida. Aí continua, resistir ao diabo,
ou seja, resista ao mal, certo? Quando vier um invejoso perto de você, resista a ele. Nem conte as coisas e nem deixe que ele diga assim: ah, eu tenho inveja de você. Não, não tenha inveja. Trabalhe e vá fazer tudo que eu fiz para você ter o que eu tenho, ou você ter muito mais do que o que eu tenho. E a Bíblia diz mais: e ele fugirá de vós. Então tem essa atitude proativa e ao mesmo tempo submissiva em relação a Deus. Se submeta a Deus, ore a Deus, a oração tem poder em sua, a oração do justo tem muito poder, a Bíblia diz. Então, ore a Deus e peça para cobrir com o sangue de Jesus na sua vida. Peça para o Senhor cobrir com a sua graça. Peça para o Senhor te proteger debaixo da mão dele. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele nunca vai ser abalado. Então, se coloque debaixo da proteção de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E nada de invejinha branca sobre ninguém, sabe por quê? Porque, inclusive, é um termo racista. Significa que inveja preta é a que é ruim, a inveja branca é boa. Então, vamos parar com esse negócio, né? É mesmo que dizer, um pensamento, uma lista negra, um pensamento negro. Não existe isso. É uma lista digamos assim, uma lista, deixa eu dar um termo aqui, uma lista negativa, com efeitos negativos, um pensamento ruim, certo? E não tem invejinha branca. Vamos parar com isso e vamos ser felizes e vamos nos amar todos sem inveja, porque isso é do maligno, isso não vem de Deus, não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam felizes, mesmo com o pouco. Você não precisa ter inveja de quem tem muito. Beijos a todos. Coração. Até o próximo vídeo.